E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! Como é que foi a atividade que eu deixei para vocês como tarefa? Tudo tranquilo? Conseguiram fazer? Lá na página 14 e na página 15 do 3D, aula 6. Bom, então vamos fazer a correção, né? Vamos ver o que nós temos naquelas questões. Vamos discutir agora. E qualquer dúvida, vocês, por favor, anotem aí, tá? E me passem para a gente poder tentar esclarecer de outra forma. Então vamos aqui nessa primeira questão. Ó, a imagem de um objeto real se encontra situado entre o foco objeto e o centro óptico da lupa e é vista por um observador como sendo o quê? Vamos lá então. Uma lupa, gente. Uma lupa, a gente lembra que ela é produzida por uma lente biconvexa, né? Uma lente de borda fina. É uma lente convergente. E quando esse objeto está entre o foco e o centro óptico, então nós temos uma imagem que vai ser virtual, direita e maior, correto? Então a alternativa que corresponde à resposta dessa questão é a alternativa D, virtual, direita e maior. Então aqui a gente pode ver, ó, a lupa. Vou colocar o objeto entre o foco e o centro óptico. E se a gente for construir a imagem, a gente vê que essa imagem vai ser virtual, direita e maior. Tá? Você pode até lembrar daquela regrinha que eu sempre falo para vocês, tá? Não pode esquecer. Ri menos, ri igual, ri mais, não ri, verdade maior. Tá? Tem que lembrar dessa regrinha para poder responder essas questões. Então vamos adiante. Questão número 2. A gente tem aqui. A lupa é um instrumento óptico simples, capaz de aumentar a imagem do objeto que se quer observar. Sobre a lupa, pode-se afirmar que ela é constituída por uma lente convergente. Correto? Muito bem, isso mesmo. O objeto a ser observado por ela deve ser colocado a uma distância menor que a distância focal. Exatamente. Né? Você vai colocar ali entre o centro óptico e o foco. Essa é a distância que deve ser colocado o objeto para que você possa aumentar. 3. O aumento da imagem do objeto depende da vergência da lupa e da posição do observador. Não depende da posição do observador, depende da posição que o objeto está. Né? Depende também da forma, né, uma imagem direita e virtual. Correto, ela é direita e virtual, ainda poderia até dizer que é maior também. Né? Então a alternativa que corresponde à resposta dessa 2 é a alternativa D, item 1, 2 e 4 são corretos. Então adiante aqui na questão número 3, na formação das imagens na retina da vista humana normal, o cristalino funciona como uma lente convergente, divergente ou convergente. Bom, sabemos que o cristalino ele funciona como uma lente convergente, né? Ele pode convergir mais ou convergir menos, dependendo do que você está olhando. Você está olhando algo distante ou algo próximo. Lembra lá? Da anatomia do olho humano? Então vamos lá. Então pode ser a letra E, pode ser a letra C, pode ser a letra A. Vamos ler o restante. Convergente, formando imagens reais, diretas e diminuídas. Não são diretas, né? Elas são inversas e são diminuídas. Vamos ver aqui mais. Convergentes, formando imagens reais, sim. Invertidas e diminuídas. Sim, é a letra C, né? Então vamos aqui dar uma olhada. Letra C. O cristalino, então aqui nós temos o cristalino. Ele vai ser atravessado pelos raios luminosos. E no fundo do olho nós temos a retina, que vai receber essa produção de imagem, que é a imagem real, porque é formada por raios luminosos, e invertida e menor. Ok? Adiante, questão número 4. Então a gente tem aqui, no olho humano, as imagens formadas na retina e depois são analisadas no cérebro. No entanto, defeitos da visão fazem que o processo de formação das imagens se dê antes da retina. Depois dela,
ou ainda apresente distorção de simetria. Esses defeitos são identificados respectivamente como miopia, hipermetropia e astigmatismo e podem ser corrigidos eventualmente com cirurgias ou com o uso das seguintes lentes respectivamente. Então vamos lá. Lente para miopia, gente. Lembra da piadinha? Por que o míope não vai ao zoológico? Porque ele usa o quê? Lente divergente. Então aqui já posso analisar as alternativas. Letra A. Muito bem, somente a letra A. Não precisaria nem ver as outras, né? Bom, mas vamos continuar. Então, para miopia divergente, para hipermetropia convergente, né? Lentes de bordas finas, e para astigmatismo, são lentes cilíndricas. Muito bom. Então, a letra A. E vamos adiante. Questão número 5. O esquema abaixo representa um olho humano que observa, sem auxílio de lentes artificiais, um objeto distante. A acomodação visual é tal que o cristalino apresenta-se com a sua máxima distância focal. Nessas condições, qual das opções a seguir relaciona corretamente o ponto de visão míope, normal e hipermétrope do observador? Então vamos lá. O míope. Vamos ver a relação do olho com a imagem que ele está recebendo ou está sendo formada nesse olho, né? Quando a formação de imagem se apresenta no ponto 2, está se apresentando exatamente, ou está sendo formada na retina. Então nós temos no ponto 2 a representação de um olho normal. Quando a imagem é produzida antes de chegar na retina, então nós temos o caso de um olho míope. Lembra lá que o olho míope é um olho muito convergente. Tá? Então ele converge tanto que essa convergência não chega na retina. E no ponto 3, então essa convergência está atrasada, né? Corresponde a um olho com pouca convergência, que é o olho do hipermétrope. Então vamos aqui, alternativa para a letra A, nos diz o seguinte, que a visão do míope corresponde ao primeiro ponto, a visão normal, segundo ponto, e a visão hipermétrope, terceiro ponto. Correto. Então a letra A é a alternativa. Ok? E questão número 6, temos aqui. Os esquemas correspondem a um olho míope 1 e o olho hipermétrope 2. As lentes corretivas devem ser respectivamente para 1 e 2. Ok. Bom, então conforme a gente já viu, né? Um olho que converge demais, né, em que a convergência não se dá na retina, é um olho míope, conforme foi informado. E que a convergência não é feita dentro do olho, mas teria que ocorrer fora do olho, atrás do olho, né? Então esse olho teria que ser maior, é um olho de um hipermétrope. Para corrigir isso aqui, a gente usa o quê? Uma lente divergente. Lente divergente corrige a miopia. E a lente convergente vai corrigir a hipermetropia. Então, qual que é a alternativa? Alternativa A. Muito bom. Questão número 7. Assinale a alternativa correspondente a um instrumento óptico que, nas condições normais de uso, fornece imagem virtual. Então, vamos lá. É o projetor de slides, o projetor de cinema, o cristalino do olho humano, a câmera fotográfica comum, a lente de aumento. Então vamos lá, condições normais de uso fornecem uma imagem virtual. No projetor de slides, essas imagens são fornecidas por raios luminosos, ou são produzidas, né, por raios luminosos. Então, são imagens reais. No projetor de cinema também, são imagens reais. No cristalino a gente já viu que são imagens reais. Na câmera fotográfica, que funciona como um olho humano, também
é produzida imagem real. Então só nos resta o que? A lente de aumento, a lupa. A lupa sim é um instrumento que produz uma imagem virtual. Como a gente já viu anteriormente também, ela é direita e maior. Questão número 8, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Determine o tipo de divergência em dioptrias da lente de um instrumento óptico capaz de produzir uma imagem direita e aumentada 5 vezes de uma formiga que está situada a 10 centímetros do centro óptico dessa lente. Então aqui nós temos as alternativas para o tipo de lente e qual é a vergência, que ele está chamando aqui de C, né? A gente está chamando de V. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer primeiro? Então vamos determinar a vergência. E a gente lembra que a vergência ela é dado pelo inverso do foco. Então indica que eu preciso determinar qual que é o inverso desse foco. Como é que a gente vai determinar o inverso do foco? Pela equação de Gauss. Aqui eu tenho a equação de Gauss. Ó. O inverso do foco é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Né? Lembra do macetezinho? Uma flor é igual a uma pétala mais uma pétala-linha. Bom, não sabemos o foco, a distância focal, e não sabemos também qual é a distância do objeto. Então não consigo começar por aqui. Eu preciso descobrir qual é a distância da imagem. Como que eu vou fazer isso? Usando o aumento linear transversal, onde o aumento linear transversal é dado por menos P' dividido por P. O aumento, como foi dado no exercício, é 5. O P', que é a distância da imagem que a gente está procurando. E a distância que o objeto está do centro óptico é 10 centímetros, 0,1 metros. Então eu tenho, resolvendo essa sentença, de que a distância da imagem ao centro óptico é 0,5 negativo metros, né? Então, usando a equação de Gauss agora, a gente substitui os valores de P e P'. Então temos aqui a nova sentença com essas frações com denominadores decimais. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 10 nos dois termos e teremos 10 sobre 1 menos 10 sobre 5. 10 sobre 1 é 10, 10 sobre 5 é 2. 10 menos 2 é 8. Então o inverso do foco é igual a 8. Não preciso nem me preocupar em determinar o valor do foco, porque o exercício me pede apenas a vergência. Bom, então essa vergência é o inverso do foco, ou da distância focal, né? Desculpe, aí eu estou chamando de foco, mas é a distância focal, que é a distância do centro óptico até o foco. É igual a quanto? 8 dioptrias. Aí nós temos duas alternativas aqui. Uma lente convexa, com 8 dioptrias, e uma lente côncava, com 8 dioptrias. Mas a gente sabe o seguinte, que essa vergência é positiva. Se ela é positiva, então ela é uma lente convexa, ou seja, é uma lente de borda fina, tá? Em que a vergência vai ser positiva. Então essa aqui eu já poderia até descartar, ó, a côncava. Então côncavo com valor positivo, eu já poderia descartar, até mesmo antes de começar a resolver o exercício. Ó. Essa aqui eu poderia descartar, o que mais? Essa aqui também poderia descartar, e essa aqui também poderia descartar. Então me restaria apenas duas alternativas antes de resolver tudo, ok? Então a letra C é a resposta dessa questão. E vamos adiante. Temos a questão número 9, que diz o seguinte: a distância focal é 10, logo nós temos 1 sobre 10 igual a 1 sobre P menos 1 sobre 10P, substituindo aqui o P' pelo valor que nós encontramos aqui em cima. E aí nós vamos resolver essa equação, né? Vamos fazer mínimo múltiplo comum, e nós vamos encontrar que a distância que o objeto está do centro óptico é de 9 centímetros. Ok, minha gente? Bom, então são essas as questões que eu tinha passado para vocês. Espero que eu tenha contemplado as dúvidas de vocês, né? Sanado essas dúvidas. Mas, pessoal, conforme
o nosso combinado. Se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais, gente!